Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um dos nossos encontros, né? Estudando um pouco aí do cálculo diferencial integral 3, né? Hoje nós vamos ver um pouco aí sobre a integral de linha para funções escalares, né? Essa integral é uma integral, um estudo interessante, né? Mesmo porque não há muita complexidade nos seus estudos e a capacidade de aplicação dos cálculos da engenharia é muito alta. É interessante, né? É um estudo relativamente novo dentro da matemática. A gente fala de novo dentro da matemática, vocês estudam coisas que, né, conceitos, estruturas matemáticas, podem ser datadas de mais de 2000 anos. E essa não, essa do início do século XIX, né? Começou a ser estudada a partir do escoamento de fluidos, forças, né, magnetismos, né, e outras áreas mais. Muito interessante, pessoal. Vocês vão gostar. Então, essa integral de linha, conhecida como integral de linha, né? Vamos ter uma ideia, uma noção teórica aqui de como que a gente chega até o cálculo dela, né? Ela pode-se fazer analogia, por exemplo, com a integral comum que você já conhecia, né? Que é sobre um caminho definido, a integral definida de AB. Aqui vai ser definida sobre uma curva, né? Lá no intervalo, AB, e aqui é sobre um caminho AB. E é pequena, é a diferença, né? E aí as funções precisam estar parametrizadas. Esse é um detalhe importante, por isso, até que vocês já aprenderam parametrização de curvas, né? Precisa estar parametrizada? Sim, precisa, né? Então, suponhamos C seja uma curva suave. O que é suave, professor? R' é diferente de zero. Existe a derivada, né? Então, imagina o seguinte, aqui você tem o parâmetro T, né, inserido na equação que a gente faz a parametrização, na equação vetorial, parâmetro T. Então, eu tenho aqui um TI, um intervalo TI. Quando eu projeto lá em cima, eu vou ter um outro intervalo, né? E esses pontos aqui, PI, XI, estão aqui em cima, dividem-se em subarcos e comprimentos ΔI. Vamos chamar isso aqui de ΔSI. Então, eu tenho um ΔSI1, um ΔSI2 e assim por diante, né? Sai daqui do parâmetro e vai para cá, para a curva. Tá? Bom, aí o que é que acontece? Veja bem. Se eu multiplicar o comprimento desse subarco, que eu vou chamar de ΔSI, né? Por essa imagem, por esse F no ponto, F de x, y, i, e fizer a soma, né, desses infinitos comprimentos, essa somatória eu posso dizer que é semelhante à soma de Riemann, né? E a integral, a nossa integral de linha sobre um caminho definido, sobre uma curva definida, ela vai ser exatamente o que? A soma do limite, né? O limite, ou melhor dizendo, o limite desta soma quando n tende a infinito. Isso vai nos dar exatamente essa integral de linha sobre a função escalar, né? E lembrando o seguinte, que o comprimento da curva, que a gente vai precisar desse comprimento da curva, né? Esse ds aqui, nada mais é do que o comprimento que você está integrando sobre esse comprimento. Então, esse ds aqui. E o comprimento da curva, a gente já viu isso anteriormente, nada mais é do que o comprimento desse arco, né? De AB, raiz quadrada das derivadas ao quadrado, né? Vamos ver isso em mais detalhe mais à frente. Bom, veja bem, reescrevendo aqui a fórmula para o cálculo da integral de linha para a função escalar, nós podemos entender que a integral sobre uma curva C de f de x, y, ds é a integral de AB, né? Esse AB vai ser a curva, o intervalo da curva, né? Sobre a curva, melhor dizendo, de um f de xt, yt, que aí vai estar parametrizado, isso aqui é a parametrização, vezes o ds. Mas quem é ds? ds é a raiz quadrada de dx sobre dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado. É a derivada, né, ao quadrado em relação a x, mas a derivada em relação a y ao quadrado, dt. Bom, mas a questão é, como é que surgiu isso aqui, né? Como é que surgiu esse dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt, já que eu estou dizendo que ele é igual a ds, e é o que eu vou usar para produto aqui, né? Porque, na verdade, vai ter um produto aqui entre dois escalares. Ora, vamos ver na próxima transparência. Ó, ds dt, que é o comprimento do arco,
é a raiz quadrada de dx dt ao quadrado, dy dt ao quadrado, ou seja, os derivados em relação a x, derivado em relação a y. Né? Se eu for isolar esse ds, esse dt vai passar para cá multiplicando. Né? Então, nós vamos ter ds igual a raiz quadrada de dx dt ao quadrado, mais dy dt ao quadrado dt. Por isso que na fórmula anterior, na fórmula do cálculo da integral, vamos voltar aqui para vocês verem, no lugar do ds, eu coloquei exatamente o dx dt ao quadrado, mais o dy dt ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso, dt. Porque foi o ds calculado. Né? Pronto, então nós estamos com a fórmula pronta. O que é que nós precisamos? Parametrizar a curva, né? Calcular suas derivadas. Né? Parametrizar, quando eu falo a curva, significa a função, né? Que define a curva, e depois calcular suas derivadas. O que é que podemos ter mais aí de teoria? Bom, tirando aqui, fazendo uma síntese, né? O que é que eu estou calculando de fato quando eu calculo a integral de linha sobre uma curva C, para uma função escalar? Então, no fundo, eu estou calculando essa área, essa é a parte interessante, até para a gente entender aí. Eu estou calculando a área, né? Com base nessa curva C, e onde essa altura aqui é definida exatamente pela imagem desses pontos XY, que é o f de XY. Né? Então, no fundo, eu estou calculando a área dessa cerca, né? Dessa cortina, como você queira falar. É uma cortina que está acima dessa curva C. Tá? E tem como altura, exatamente, a imagem desses pontos XY. Né? Aqui, no caso, a gente chega a 3 dimensões, porque a imagem vai dar um f de XY. Né? Bom, claro, isso eu estou pensando na função positiva, né? Definido para a função positiva. Né? Vamos ver um exemplo, por exemplo, né? Trabalhando no plano. No plano, quando eu falo no plano, significa só com x e y, né? Então, veja bem, ó, calcule a integral sobre essa curva C, desta função, ds, onde C é a metade superior do círculo unitário, ou seja, então a curva C, eu tenho que definir para você quem é. Ela é a metade superior do círculo unitário, x ao quadrado mais y ao quadrado. Se isso aqui é um círculo, né, ou uma circunferência, como você queira falar, a equação de uma circunferência, significa isso, significa que o centro é na origem e o raio é 1. Escrevi aqui, porque eu preciso ter a curva mais clara para mim, o caminho definido, né? Por quê? Porque eu preciso parametrizar esta curva, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Parametrização de uma circunferência, né? Lembra que nós já fizemos? X é cosseno t e y é seno t. Na verdade, x é r cosseno t e y é r seno t. Como o raio é 1, então fica r cosseno t e y r seno t. Só que 1 fica cosseno t e seno t, né? Bom, então, pensando na geometria da coisa, é esse arco aqui, ó, que vai de 0 a π, né? Então, eu tenho também aí o percurso, né, o trecho dessa curva, né, de 0 a π. Então, esse parâmetro t vai variar de 0 a π, né? Perfeito? Então, já fizemos a parametrização, né? Vamos lá. Bom, quem é x? Repetindo, x é cosseno t. E quem é y? Seno t. Lembrando que era R, só que o raio é 1, né? E que aqui também era R, mas o raio é 1. Então, fica cosseno t, seno t. Bom, eu vou precisar das derivadas. Vamos precisar das derivadas, né? Derivada de cosseno t menos seno t, dt, né? E a derivada de y seno t, dy dt, né? Cosseno t. Ou seja, mas por que eu vou precisar dessas derivadas, né? Porque na fórmula, voltando aqui, para a gente ficar bem claro na fórmula, né? Ó, na fórmula, nós temos aqui, ó, né, a parametrização vezes a raiz quadrada das derivadas ao quadrado, derivada em relação a x, derivada em relação a y. Então, precisamos da parametrização e precisamos das derivadas para extrair a raiz, né? Vamos ver como é que fica a nossa integral aqui no cálculo. Ó. Então, fiz aqui, né? X é cosseno t, y é seno t, aqui está a derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno. Vamos substituir. Ou seja, 2 mais x ao quadrado e y ao quadrado. Mas quem era x para a gente parametrizar? O x é cosseno t, então fica cosseno ao quadrado t.
vezes y. Mas quem é o y para a gente parametrizado? É seno t. Então, fica cosseno ao quadrado mais... não, desculpa, cosseno ao quadrado t vezes seno t, que é exatamente a estrutura da função, mais 2, que é uma constante, né? Vezes a raiz quadrada das suas derivadas ao quadrado, que já fizemos aqui. Ou seja, repetindo aqui, fica a integral de 0 a π, porque é a semicircunferência, né? 2 mais cosseno ao quadrado t vezes seno t, vezes a raiz quadrada. Qual foi a derivada? Seno t, menos seno ao quadrado, fica seno ao quadrado t. Qual foi a derivada aqui? Foi cosseno ao quadrado t dt. Bom, eu sei que isso aqui, pela relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado t mais cosseno ao quadrado t dá 1. E raiz quadrada de 1 é 1. Pronto, então isso aqui vai desaparecer, né? Na verdade, eu vou multiplicar por 1. Então, ficou só essa parte aqui para se fazer a integral, né? Calcular a integral, certo? Bom, mas aí vem um detalhe, né? Vem um detalhe. 2, integral de uma soma, soma das integrais. Integral de 2 é 2t. A integral de cosseno ao quadrado t seno t é menos cosseno ao cubo t sobre 3. Bom, mas como que deu isso aqui, né? Vamos fazer detalhado o cálculo dessa integral aqui, ó, separado para vocês relembrar, né? Podemos fazer isso aí por substituição, por exemplo, é possível? É assim, né? Então, vamos calcular aquela integral separadamente. Cosseno ao quadrado t vezes seno t dt, por substituição. Tá? Vou chamar cosseno t de u. Então, du vai ser menos seno t dt. Em outras palavras, seno t dt é menos du, que é a troca de variável que vamos fazer, né? Então, agora, fazendo a devida substituição, no lugar do cosseno vai entrar u, porque eu chamei ele de u. Então, fica u ao quadrado, já que aqui é cosseno ao quadrado t. Fica u ao quadrado menos du. Por que menos du? Porque o seno t dt deu menos du, já que eu tinha um menos aqui, eu inverti a posição aqui do sinal. O seno t dt é menos du, né? Bom, e qual é a integral de u ao quadrado? É u a terceira sobre 3, menos u a terceira sobre 3. Por quê? Por causa do menos du, né? Então, ficou menos u a terceira sobre 3. Pronto, agora eu volto e faço a substituição. Quem é u? Quem eu chamei de u? Foi cosseno. Então, fica cosseno t. Então, fica cosseno ao cubo de t sobre 3. Que é exatamente esse valor aqui. E nós temos aqui, ó, 2t menos cosseno ao cubo de t sobre 3, variando de 0 a π. Bom, então nós vamos fazer f de π menos f de 0, né? Então vai ficar 2π, que é o t vale π, fazendo o f de π, né? 2π. E aqui vai ficar menos cosseno ao cubo de t sobre 3, que é cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Né? Ao cubo é menos 1, com menos mais. Então, fica mais um terço. Quando eu substituo 0, 2 vezes 0 é 0. O cosseno de 1, né? O cosseno de 0 é 1. Né? Então, fica menos um terço. Só que, na verdade, eu tenho f de π menos f de 0. Então, aqui ficando um terço para 0, né? Porque o cosseno de 0 é 1, esse menos com menos dá mais. Então, na verdade, eu tinha um terço anterior, mais um terço agora, 2 terços. Né? Então, o valor dessa integral é 2π mais 2 terços. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver um exemplo no espaço, mas antes disso, deixa eu fazer alguns comentários com vocês aqui de algumas propriedades que é muito importante, né? E que precisamos saber porque vai aparecer algumas questões aí pela frente. E se a curva, por exemplo, tiver aí seccionada em pedaços, né? Uma curva suave por partes, não tem problema. Não há problema nenhum. Calcula a integral nesse caminho, encontra o valor, calcula a integral nesse outro caminho, por exemplo, no C1, no C2, no C3 e assim por diante. Ou seja, eu vou calculando a integral nos diversos caminhos, já que os diferentes caminhos serão curvas diferentes, provavelmente, né? Pronto, e faça a soma. Ou seja, não há nada de muito diferente a não ser somar a integral calculada para cada caminho separadamente, né? Se ela estiver definida por partes, essa curva pode, às vezes, estar por partes.
Uma outra situação também possível que pode acontecer, talvez tenhamos questões assim, se eu tiver uma integral, por exemplo, que a gente chama de integral de linha, mas em x e em y, né? Se ela tiver em x e em y, eu posso separar. Aqui, se eu tiver a integral de um caminho c, de p de x dx, mais um q de x dy, eu posso separar em duas integrais. Ou se eu tiver em duas integrais, eu posso somar, calcular em uma, né? Integral de uma soma, soma das integrais, né? Podemos fazer isso também, tá? Então, são propriedades que poderão aparecer, necessidades, né? Outra coisa importante aqui também, né? Quando calculamos lá a integral definida de um ponto a b, né? Mas não ainda uma integral de linha, nós sabemos que a integral de menos c de f de x y dx é menos a integral de f de x y dx, né? A mesma coisa para y, perfeito. Agora, o que acontece? Quando nós estamos integrando em relação ao comprimento de um arco, o valor da integral não se altera ao revertermos a orientação. Se for sobre o comprimento de um arco, né? Ou seja, a integral de menos c de f de x, y, ds é a mesma coisa que a integral de c de f de x, y, ds, né? Porque é sobre o comprimento. Então, a orientação AB, pensando em comprimento, né? É a mesma coisa que BA, pensando em comprimento, claro, né? E por que isso ocorre? Ocorre lá porque o delta SI, lá, aquele trecho que a gente pegou, que é a distância, era sempre positivo, né? Então, não vai alterar. Então, na integral de linha, se eu inverter o sentido da curva, o resultado da integral é a mesma. Bom, e no espaço? Como é que ficaria no espaço? Não muda muita coisa, pessoal. O que aumenta é que você tem mais uma variável, né? O conceito é o mesmo. Você lá no plano você tinha xy, ds, agora você tem um f de xy, ds, né? E você vai parametrizar as três variáveis, né? O x de t, o y de t e o z de t. E o comprimento do arco no espaço nada mais é do que a mesma fórmula, agora aparecendo mais uma variável, ou seja, raiz quadrada, né? Da derivada em relação a x ao quadrado, mais derivada em relação a y ao quadrado, derivada em relação ao quadrado, né? dt. Então, na verdade, o que vai aumentar aqui mais é uma variável, tá? Agora, vejam que eu coloquei mais duas notações aqui, não estranhe, que vocês podem encontrar em livros, né? Essas diferenças em notações. Essa é que eu uso mais, que eu acho que é mais simples, né? Você olha e vê na hora, fica mais simples, né? Mas, na verdade, todas são equivalentes, todas dizem a mesma coisa. Ou seja, aqui é uma outra forma, falando em derivada, tá vendo? Isso também é simples, né? X' de t ao quadrado, mais y' de t ao quadrado, mais e' de t ao quadrado. Aqui a parametrização normal, né, da função, nesse parâmetro t. E aqui a notação vetorial, é muito comum também nos livros, então não estranhe, né? Porque isso aqui quer dizer distância, né? A distância, né? Então, a notação vetorial. Então, essas três formas você pode encontrar em livros aí, essas pequenas diferenças, mas se referindo à mesma coisa, né? Ó, vamos fazer um exemplo no espaço. Eu quero calcular a integral de x ao quadrado y, z, ds, onde C é o segmento de reta que une ponto A, 0, 0, 1, ao ponto B, 2, 1 e 0. Pronto. Então, veja bem, ficou bem claro, né? O caminho é esse segmento de reta, e a função é essa. A curva é esse segmento de reta. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que definir quem é esse segmento de reta, né? Que tem origem A, por exemplo, e sentido AB, né? Bom, essa reta, ela passa pelo ponto A e tem direção dada pelo vetor AB. Então, eu vou pegar e definir o vetor AB, que é B menos A. E o ponto B menos o ponto A dá 2, 1 e 0, né? E eu posso montar a equação já vetorial dela. X igual a mais T vezes AB. Então, eu estou entrando com o parâmetro T. Pensando em reta, nosso parâmetro T vai variar sempre de 0 a 1, tá? Sendo reta. Bom, então, A mais T vezes AB, né? A reta, na sua forma vetorial, é 0, 0, 1, que é o ponto A mais T vezes o vetor, né? O AB, 2, 1 e 0.
Ela está na forma vetorial, mas eu preciso parametrizar. Vocês já sabem, parametrizar está aqui, parametrização, né? X igual a 2t, yt, z igual a 1, né? Perfeito. Aí eu vou aproveitar, já que eu já parametrizei, eu vou precisar na fórmula. O que é que eu vou fazer? Já calcular as derivadas dela na forma parametrizada. Ou seja, dx dt vai dar 2, dy dt vai dar 1, e dz dt vai dar 0, porque a derivada de 1 é 0. Já derivei, já faço essas duas coisas, né? À medida que eu parametrizo, já faço a derivada, que eu vou precisar sempre lá na fórmula. E já substituo na função aqui, ó, o f de x de t, y de t, z de t, o que é? É pegar as paramétricas, né? E substituir na função aqui, ó. Ou seja, 2t ao quadrado, que é x ao quadrado, e o x é 2t, vezes y, e o y é t, então vezes t, vezes 1, que eu usei. Pronto, vamos lá para a fórmula, quer dizer, praticamente já tiramos tudo que precisamos para calcular essa integral, né? Então, vamos lá, ó, reescrevi a fórmula aqui, né? Integral em C, nessa curva C, de f de x, z ds, integral de AB, de f de x de t, y de t, z de t. Aqui é a forma parametrizada, substituída na função. E aqui, o ds lá, né? Que é a raiz quadrada das derivadas ao quadrado dt. Pronto, isso aqui nós já tínhamos feito no slide anterior. Está aqui, 2t ao quadrado, t e 1 vezes, é um produto. Por que é produto? Porque a função é um produto, né? Vezes raiz quadrada da derivada, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado e 0 ao quadrado, né? Lembrando que vai de 0 a 1, porque em reta o parâmetro vai trabalhar sempre de 0 a 1. Isso aqui vai dar raiz de 5, ficou aqui raiz de 5, escrevi aqui na frente, raiz de 5 vezes. Aqui vai dar, né, 2t ao quadrado, dá 4t ao quadrado vezes t, dá 4t ao cubo. Então, na verdade, vamos integrar aqui, 4t ao cubo. A integral de 4t ao cubo é 4t à quarta sobre 4. Simplifico o 4, fica t à quarta, né? Então, na verdade, ficou raiz de 5t à quarta. Já feita a integração, variando de 0 a 1. O que é que vamos fazer? F de 1 menos f de 0, né? Ou seja, f de 1, o que é que vai dar aí? Vai dar raiz de 5, porque 1 elevado a 4 é 1, isso dá raiz de 5. Então, calculamos a integral de linha, né? Definida sobre esse segmento de reta, para esta função, né?